Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, nesse vídeo dominical eu trago algumas informações para vocês e quero falar também sobre um assunto muito sério. Por isso, fiquem até o fim do vídeo, tá? Porque tem um assunto muito sério para ser tratado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Bom, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre o Campeonato Paulista. Como vocês sabem, o Campeonato Paulista ele começa no dia 15 de janeiro e vai até 9 de abril. O São Paulo ele vai estrear contra o Ituano, né, no dia 15, em casa. Mas como o que mais interessa para a gente são os clássicos, o São Paulo vai fazer 3 clássicos assim praticamente seguidos. No dia 22 de janeiro, vai jogar com o Palmeiras lá no Allianz. Aí no dia 29 enfrenta o Corinthians em casa. E no dia 12 de fevereiro enfrenta o Santos também em casa. Esses são os clássicos na primeira fase. Então, pelo menos os clássicos a gente vai jogar praticamente só contra o Palmeiras fora. É um alento, né? E o Campeonato Paulista, né, como eu disse, ele vai até 9 de abril. E o São Paulo vai ganhar um pouco de preparação, já que essa antecipação das férias, né, deve ajudar muito na preparação, porque o São Paulo deve voltar dia 14 de dezembro. Os jogadores estão em férias e dia 14 de dezembro devem retornar já para iniciar a pré-temporada. Bom, antes do próximo assunto, deixa eu pedir o like, né? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, nos ajude a crescer na plataforma, tá bom? Seu like e sua inscrição é muito importante. Conto com vocês. Bom, o segundo assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Éder. Como vocês sabem, o Éder foi um dos jogadores que saiu, né, que não teve o vínculo renovado, e ele iria assinar com o Criciúma. No São Paulo ele ganhava 700 mil reais por mês. E pasmem, no Criciúma ele vai receber 180 mil reais. Só o São Paulo mesmo, né? Fala a verdade. Só o São Paulo para fazer essas coisas, né? O Éder praticamente ficou aqui praticamente 2 anos e nada. Ganhando 700 pila por mês e ainda o São Paulo ainda vai ter que pagar o que ficou acumulado aí, que ficou para trás. São Paulo ainda vai ficar 24 meses pagando o cara. Coisas dessa gestão. Bom, e apesar das férias, né, o departamento médico continua cheio. Né? Tem uns jogadores que ainda estão lá, né, o Alisson, o Caio, o Diego Costa, o Igor Vinícius, o Miranda, o Moreira e o Nicão. Ainda estão se tratando no departamento médico. Desses, o Caio e o Moreira não devem estar prontos já para a volta da temporada, porque a lesão deles foi mais séria. E no caso do Miranda, apesar dele ele não vai ter o contrato renovado em dezembro, ele vai acabar de se cuidar, né, no CT, né, vai ficar aproveitando a estrutura do departamento médico até o fim do seu contrato, tá, para depois se despedir. Mas o departamento médico continua um mistério, né? Porque todo mundo que cai lá demora uma eternidade para voltar. E quando volta? O Diego Costa, por exemplo. Ninguém fala o que ele tem de fato. O Alisson, a mesma coisa. É complicado. Bom, e o Pablo Maia, né? O Pablo Maia tem especulação de que o West Ham estaria interessado nele, o Fulham, mas ele ignora as opções de ser negociado. Ele afirma que o foco dele é ficar. De acordo com informações que eu apurei, o São Paulo deve aceitar propostas do Pablo Maia só no meio do ano, que não
deve aceitar propostas sobre o papel, a não ser que seja uma proposta muito boa, mas não deve aceitar propostas agora em janeiro. Vamos esperar para ver, né? E por falar em negociações, tem a questão do John, né? O Santos está pedindo 8 milhões pelo cara. Eu acho um absurdo, por ser um goleiro reserva. O Santos topa incluir jogadores, que seja incluído jogadores na negociação. Mas ele está interessado no Patrick. O Patrick já disse que todo aquele entrevero com o Rogério Ceni foi superado. Eu particularmente não acredito. Tá? Não vai ser surpresa nenhuma se ele não acabar sendo incluso nessa negociação, mesmo porque o Odair Hellmann, que treinou o Patrick no Internacional, agora é treinador do Santos. Né? E um outro detalhe importante, São Paulo não tem dinheiro para contratar. São Paulo também está interessado no Lucas Pires, o lateral esquerdo. Mas o Santos estaria interessado no Patrick e no Nicão, o que eu acho muito difícil o São Paulo incluir nas negociações. Andaram ventilando o Luan, mas o Luan também não vai... É improvável que seja colocado nessa negociação. E dinheiro não tem, gente. Sabe, a gente tem que acreditar nessa ladainha da diretoria. E aí a gente esbarra naquela história, né? A fama de mal pagador está atrapalhando o São Paulo. O Juninho Capixaba não veio para o São Paulo com medo de não receber. Só para vocês terem uma ideia. Outras negociações, se a gente disputa com outros clubes que estão melhores financeiramente, São Paulo não vai levar. Hoje a gente tem o Vasco como SAF, tem o Botafogo como SAF, tem fora o Palmeiras e o Flamengo que estão bem financeiramente. O Bahia, né, que também virou SAF, Cruzeiro. Então, se disputar contratação com esses clubes, esquece. Esquece. Porque o jogador ele vai para onde ele vai se sentir seguro. E no São Paulo hoje, a segurança não existe. Infelizmente. Sabe? Aí eu quero falar com vocês. Essa semana acabou saindo uma discussão aí, porque tanto o Leco como o Aidar saíram dos esgotos em que se encontravam para falar do São Paulo. Eles se acham com moral para falar do São Paulo. Primeiro eu vou falar do Aidar. O Aidar ele falou do primeiro mandato dele, que ele disse que escolheu apostar na base. Não foi bem assim não, tá? São Paulo também estava mal de grana. Estava praticamente no resquício da máquina de 80 e 81. Já muitos jogadores já tinham ido embora e não conseguia repor as peças à altura. Aí o que aconteceu? O São Paulo deu uma sorte, uma grande sorte. Além de ter uma safra muito boa na categoria de júniores, São Paulo tinha um treinador chamado Silinho, Otacílio Pires e Camargo, Silinho, que se dava muito bem em trabalhar com jovens jogadores. E daí o sucesso foi de imediato. Então ele deu uma puta sorte em 84, final de 84, começo de 85. Tá? Então já rebato aí. Já o segundo mandato dele, nem vou falar, né, o que foi. Já o Leco, o pior presidente da história do São Paulo, o pior presidente de todos os tempos, ele não tem que abrir a boca para falar nada. Eu não estou aqui defendendo o Júlio Casares, mas grande parte das coisas que o Júlio Casares tem que fazer hoje é para cobrir o arrombo que o Leco deixou. A maior das besteiras que o Leco fez foi a contratação do Daniel Alves, que deixou um arrombo. O Leco assumiu o clube tinha 300 milhões de dívida.
Quando ele deixou o clube já estava com 600 milhões. Durante a pandemia, o Leco cortou salários de modo autocrata, sabe? Tipo, vou cortar e acabou. E a próxima gestão que se virasse para pagar. Como eu disse, eu não estou passando pano para o Júlio Casares, tá? Eu acho que a administração do Júlio também tem seus erros, mas grande parte do atoleiro em que São Paulo se encontra se deve ao Leco. Então ele não tem moral nenhuma para vir falar de quem quer que seja. Tá? Um outro detalhe muito importante. Se quer apostar na base, eu até acho que é um caminho apostar na base. Mas tem que ser feito um trabalho sério. E tem que ter um treinador que saiba trabalhar com a base. E para mim, Rogério Ceni não é esse treinador. Para mim, Rogério Ceni não vai conseguir lançar jogador. Ponto. Pode ser, eu quero muito que ele me desminta. Eu quero muito que ele faça que eu esteja errado. Mas, sinceramente, eu não acredito que o Rogério Ceni consiga trabalhar com jogadores da base. Ponto. Era isso que eu tinha para falar, tá bom? Vou ficando por aqui. Volto quarta-feira, né, com mais um vídeo. Como eu já expliquei, eu não vou fazer nada especial para jogos da seleção, mesmo porque já tem muita gente comentando. Eu não tenho essa pretensão, tá? Esse canal aqui é um canal de um torcedor apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Copa do Mundo para mim é outra coisa, tá? Então, tô atento a tudo que acontece ao São Paulo. E aí na quarta-feira eu faço um resumão de tudo que acontecer de hoje até quarta-feira, tá bom? Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.